Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nesta aula eu vou mostrar para vocês aqui a correção da atividade de língua portuguesa aplicada na aula anterior, certo? Essas atividades foram as atividades das páginas 188 e 189 do livro de vocês. Então, caminho da língua. Palavras e expressões usadas para retomar informações. Então, o que são isso? Na produção textual, gente, nós devemos utilizar palavras ou expressões para evitar as repetições, certo? Então, é isso que nós utilizamos para retomar as informações. Ou seja, se eu vou produzir um texto e o personagem principal do meu texto é José, então eu falo: José foi à escola, José fez atividade, José participou da aula de educação física. Então aí eu estou o quê? Repetindo diversas vezes o substantivo José, certo? O que eu posso fazer para evitar essas repetições? Eu posso, José foi à escola, ele participou das atividades, entendeu? O garoto jogou bola, então usei substantivo garoto para substituir o substantivo José. E utilizo o pronome ele para retomar a uma informação sobre o personagem principal da história. Então, são essas palavras e expressões que nós podemos utilizar. Nós podemos utilizar um substantivo para substituir o outro substantivo para evitar a repetição e retomar a informação. E podemos também utilizar o pronome. Então vamos lá, primeira questão. Ao escrever um texto, procuramos evitar a repetição de palavras. Para isso, em vez de repetir certos termos, nós os substituímos por outros que permitam compreender que nos referimos ao mesmo ser. Releia o início da reportagem sobre a brincadeira de pular corda. Siga o ritmo da batida. Não são só as meninas que andam contagiadas pela brincadeira no Colégio Miguel de Cervantes. Em São Paulo, os meninos também marcam presença, mas os dois grupos não se misturam. Menina pula de um lado e menino de outro. Então veja aí que foram destacadas as expressões as meninas e os meninos. E aqui abaixo foi utilizado os dois grupos para se referir às meninas e aos meninos ao mesmo tempo. Então, quando na letra A pergunta que expressão é usada para retomar os termos destacados, lógico que é os dois grupos, o grupo das meninas e o grupo dos meninos, certo? Letra B. Agora observe o mesmo trecho escrito de outra maneira. Não são só as meninas que andam contagiadas pela brincadeira no Colégio Miguel de Cavernas, em São Paulo. Os meninos também marcam presença, mas elas e eles não se misturam. Então agora utilizamos o quê? Os pronomes elas e eles. Elas se referindo ao grupo das meninas e eles se referindo ao grupo dos meninos. Resposta da letra B, certo? Elas e eles. Então veja, escolha uma das opções a seguir para completar a lacuna acima, referindo-se aos termos em destaque, evitando repetições. Então, se vocês escolhessem elas, estaria correspondendo somente ao grupo das meninas. Como são dois grupos, os das meninas e os dos meninos, ficou o quê? Elas e eles, ou seja, os pronomes substituíram os substantivos, certo? Releia outro trecho da reportagem. Jesus Fernandes, 8 anos, é um craque. Veja, é um craque, usou o substantivo craque no clube de bolinha. Ele dá até alguns conselhos aos iniciantes. O segredo é sentir o ritmo da batida e entrar. Quer tentar? Então, que substantivo usado na primeira frase se refere ao menino Jesus Fernandes? Então, veja, o substantivo que foi utilizado para substituir o nome do menino, que é Jesus Fernandes, foi o substantivo craque, certo? Então, é uma característica dele. Então, ele é um craque no jogo, certo? Usa-se esse substantivo para não estar se repetindo o nome Jesus Fernandes. Letra B. Que pronome na frase seguinte substitui
o substantivo Jesus Fernandes, evitando a repetição do nome do garoto. O pronome ele, gente, ó. Veja, quando vai iniciar aqui, o ponto vai iniciar para evitar que você repita o nome Jesus Fernandes, ele dá até alguns conselhos aos iniciantes. Então, quem é esse ele? Jesus Fernandes, ok? Portanto, é o pronome ele. Terceira questão. Releia esse trecho da reportagem sobre a brincadeira de pular corda. Então, vamos lá. Na corda individual, Vitória Nunes, 8 anos, também poderia dar uma aula. Ela, então o pronome ela está se referindo a Vitória Nunes. Sabe pular de frente, de costa, com o pé ou cruzado. Ela faz uns experimentos quando encontra as primas na casa da avó. Então o pronome ela foi utilizado, certo? Substituindo o nome de Vitória Fernandes para evitar a repetição da palavra, certo? Letra A. Note que o pronome ela foi empregado 2 vezes para evitar a repetição de um substantivo. O pronome se refere ao mesmo substantivo ou a substantivos diferentes. Então, vejam. Quem é que sabe pular de frente de costa? Vitória. Quem é que faz experimentos quando encontra as primas na casa da avó? Vitória. Portanto, refere-se ao mesmo substantivo, ou seja, a mesma pessoa que é Vitória Nunes. Certo? Letra B. Utilizar um pronome não é a única maneira de evitar a repetição de palavras. É possível também usar outro substantivo, que se refira ao mesmo ser. Observe a reescrita do trecho acima. Vejam só, agora vamos utilizar outro substantivo para se referir à Vitória, certo? No lugar de usar 2 pronomes, usa-se um pronome e um substantivo. Mas não vamos repetir. Vejam só, na corda individual, Vitória Nunes, 8 anos, também poderia dar uma aula. Ela, então já usamos o pronome, ela sabe pular de frente, de costas, com o pé ou com o pé só ou cruzado. Agora vejam, aqui vocês teriam que colocar um dos substantivos aqui, ó, o garoto, a garota, as meninas, os grupos. Então vejam, Vitória é uma menina só. Então não poderíamos colocar no plural, certo? Não pode ser as meninas, muito menos os grupos. O garoto é um substantivo masculino, Vitória é um substantivo feminino. Portanto, ó, a garota faz um experimento quando encontra as primas na casa da avó. Então, veja, foi usado o pronome, evitando a repetição do substantivo Vitória Nunes, certo? E foi usado agora o substantivo, substituindo a garota. Então, quando você está fazendo a leitura da história aí do texto, você percebe que a garota que foi citada aqui é justamente a garota Vitória Nunes, certo? Letra C. Que pronome possessivo pode completar a frase a seguir, de modo que fique claro que as primas são de Vitória? Escreva-o na lacuna. Então, vejam só. Fala-se que ela faz experimento quando encontra as primas na casa da avó. Então, Vitória pula corda na casa da avó. Aí, veja, primas gostam de testar novos modos de brincar. Então, os pronomes eles, nós, vós, certo? Então, seu, suas, certo? Seu, suas. Portanto, suas primas gostam de testar novos modos de brincar. Então, o pronome suas, certo? Que é um pronome possessivo. E fica bem claro que as primas são de Vitória, porque nós estamos lendo uma parte do texto na qual o personagem principal é Vitória. Então, Vitória pula corda na casa da avó. As primas são de quem? De Vitória. Então, suas primas gostam de testar novos modos de brincar. Pronto, pessoal. Estas foram as atividades da atividade de ontem. No livro de vocês é páginas 188 e 189. Confiram aí as respostas. Na aula de hoje vocês perceberam que nós podemos utilizar
substantivos e pronomes, certo? Para retomar informações do texto, certo? Evitando assim as repetições. Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.